Boa noite, estou entrando aqui para mais um Pergunta para Nutri, que acontece toda terça-feira, 21 e 21, sagradamente. Então, é terça-feira, é 21 horas, 21 minutos. Pode entrar aqui que a gente está ao vivo respondendo todas as suas dúvidas sobre emagrecimento ou hipertrofia. Se você tem alguma dúvida, não fica pesquisando aí no Google, sabe? Pegando opinião de pessoas que não são formadas, que não são profissionais, que não sabem o que estão falando, ou então que simplesmente estão passando a experiência deles, tá? Isso é muito perigoso, porque cada pessoa é um ser humano individual. Talvez o que deu certo para ele não vai dar certo para você. Então, se você tem uma dúvida, me manda aqui. Eu tô sempre colocando caixinha de pergunta nos stories. Você tem acesso também ao meu direct ou até mesmo no WhatsApp. Tem o grupo no WhatsApp, então me manda a sua pergunta, eu vou ficar muito feliz de responder sua perguntinha aqui, tá bom? E aí, hoje, como de todas as outras terças-feiras, temos várias perguntinhas. Eu já vou começar respondendo para não enrolar muito, né? Então vamos lá. Eu vou começar com a perguntinha da Kaylee. A Kaylee perguntou assim: frutas desidratadas que são vendidas nessas lojas de produtos naturais, é uma boa ou é roubada? Então vamos lá, Kaylee. O que acontece com a fruta desidratada? É retirado dela toda a água. Então, por isso que ela é chamada de desidratada, porque é isso que acontece. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa, tá bom? Duas coisas. Vamos lá. A primeira, não fica acostumando em só consumir frutas assim, porque você perde toda aquela hidratação, toda aquela água que vem na fruta. Você pega 100% os nutrientes da fruta quando você consome ela in natura. Além disso, fruta desidratada costuma ser, às vezes, cristalizada. Eles costumam colocar ali um pouquinho de açúcar. Então, é aí que mora o perigo, tá bom? Agora, tem os pontos positivos, né? Porque se você pegar, por exemplo, uma maçã desidratada, comprar ela, né, naqueles a granel de maçã desidratada, é uma opção saudável que você pode deixar ali na sua bolsa ou até mesmo no carro. Um momento ou outro ali na hora da correria você consegue fazer esse lanche que não corre o risco de você comer uma outra coisa. Então é uma boa opção, tá? Não é roubada. Só será roubada consumir fruta desidratada se além de desidratada ela for cristalizada. Então, fique atento quanto a isso. Se ela for somente desidratada, tudo bem. Porém, consuma bastante água, tá? Já que você já tá consumindo algo ali que foi retirado da água, consuma bastante água que tá tudo certo, é uma boa opção sim. Aí agora eu vou responder uma outra dúvida, a dúvida da Jaque. E a Jaque perguntou assim: Nutri, esses biscoitinhos de arroz, biscoitinhos integral de arroz, podemos trocar por um pãozinho no café da manhã? Não só pode, Jaque, como deve, é uma ótima opção de troca, tá bom? E por quê? Porque normalmente o pãozinho ele é feito de farinha de trigo, a farinha branca, que tem um índice glicêmico muito alto. Já a farinha de arroz tem um índice glicêmico mais baixo e possui uma concentração de fibra maior. Se ela tem mais fibra, ela aumenta a sua saciedade, aumenta ali a sua motilidade intestinal e você demora um pouquinho mais para sentir fome. Então é uma ótima troca. Trocar o pãozinho pelo biscoitinho de arroz, pode fazer essa troca que tá legal. A próxima pergunta é da Amandinha. A Amanda perguntou assim: Nutri, quantas refeições que eu devo fazer no dia? Então, Amanda, isso é uma pergunta complexa, porque isso vai muito de cada pessoa, tá? Eu atendo pacientes que chegam no consultório e falam comigo que, olha, eu tomo café da manhã, almoço e janta, não faço lanche. Ou então nem isso. Olha, eu faço o almoço,
chego em casa, faço um lanche, vou dormir. E já tem pessoas que falam, eu acordo, lancho, depois eu faço um outro lanche para ir pra academia, volto da academia, lancho, aí eu almoço, aí eu lancho um pouco depois, eu lancho de novo. Então, vai muito da rotina da pessoa e como que o seu metabolismo tá adaptado a isso. Eu não consigo te falar assim à distância quantas refeições seria o ideal para você. Mas o que eu quero que você foque é em déficit calórico, aonde o que você consumir seja de boa qualidade. Então, se você quer emagrecer, não importa quantas refeições você faz por dia, e sim, se nessas refeições, ao final do dia, a gente consegue ter um déficit calórico. No final do dia, você consegue ter gastado mais energia do que você consumiu. E mesmo assim, não importando só a calorias em quantidades, exemplo, então eu tenho que consumir 2.000 calorias, eu vou simplesmente pegar alimentos aqui que dá 2.000 calorias e pronto. Não, você tem que olhar também a quantidade de proteína, de gordura boa, de carboidrato, e isso tudo tem que ser uns mais selecionados, tá bom? Então, muito antes de você preocupar quantas refeições você deve fazer no dia, você tem que preocupar com a composição dessa refeição, tá ok? Talvez você vai comer mais do que você acha que você deveria comer e mesmo assim você vai conseguir emagrecer. Isso acontece muito. O que eu mais escuto quando as pessoas pensam em emagrecimento é só fechar a boca, e não é. É muito antes, pelo contrário, é você abrir a boca, comer, porém comer o que é ideal, o que é saudável e o que é correto, o que vai te ajudar no seu objetivo. Não adianta nada você comer alguma coisa ali simplesmente pensando só em matar a sua fome. Não, eu tô comendo isso aqui porque você tem um propósito. Isso aqui é algo que vai aumentar a minha saciedade, é algo que tem um valor nutricional bacana, agregado, tá bom? A gente tem que pensar no todo, não só nas quantidades de refeições. Agora vamos para outra pergunta. A perguntinha é do Wagner. O Wagner perguntou assim: eu tenho um gasto calórico alto devido a 12 horas de treinos semanais de bike. O que eu preciso consumir de pré-treino com um altíssimo valor de treino? Então, Wagner, como eu respondi aí para Amanda, é muito complicado eu te falar o que você deve consumir de pré-treino se você tem um gasto energético alto, tá bom? Em resumo, o que eu posso te falar é que você precisa consumir carboidrato, tá? Carboidrato é o que você precisa ali de substrato para na hora que você estiver praticando essa atividade física, você utilizar desse carboidrato o substrato necessário para te gerar energia e você conseguir manter essa atividade com bastante eficiência. Então, você precisa consumir carboidrato, porém, eu não consigo te falar o que você deveria consumir exatamente, principalmente porque eu não trabalho assim. O meu foco, gente, a forma como eu trabalho, sempre vou bater na tecla não precisa sofrer para emagrecer. Não precisa. Você não precisa sofrer para emagrecer. Tira isso da sua cabeça, tá bom? O primeiro passo é esse. E por que, Wagner, que eu não posso te falar o que você deve comer? Eu posso te falar algumas opções de carboidratos ditos bons, mas eu não vou te falar exatamente, come isso. Por quê? Eu não te conheço, eu não sei os seus gostos. Eu não sei se você vai gostar. Se eu falar com você assim, consome então um filezinho de frango com 3 a 4 rodelas de batata doce e um cafezinho de pré-treino. Quem me garante que você gosta disso? Quem me garante que você gosta de café? Que você gosta de batata doce? Tá bom? É uma opção boa? Sim. Porém, se você não gostar, ela já deixa de ser boa, tá? Você consegue ter o seu resultado de hipertrofia e de emagrecimento comendo o que gosta, gente. Não precisa sofrer. Então, tem essa opção, tem uma outra opção. Você pode tomar um iogurte integral com
aveia e chia e linhaça e castanhas. Então a gente colocou uma boa proteína, colocou aí gordura boa. E aí o iogurte integral, porque aí a gente tem a lactose aí, e ela entra como papel de carboidrato. Então assim, você tem que consumir carboidrato, e aí tem que ser um carboidrato bom também. Não vale a pena você não consumir um carboidrato bom, tá bom? É isso que você tem que focar. O seu pré-treino, ele precisa de uma porção de carboidrato. E sempre um dia antes de um treino muito intenso, por exemplo, Aline, eu vou fazer, sei lá, 70 quilômetros de bike amanhã e tal. É um treino mais puxado. Então, sempre na véspera, a sua janta tem que ter um aporte de carboidrato bom, para você estocar esse carboidrato ali no seu músculo, como forma de glicogênio, que é o que você vai utilizar quando você estiver se exercitando, tá? Lembre-se disso que fica tudo certo. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Elaine. E Elaine perguntou assim: quem tá com colesterol alto pode consumir ovos na dieta? Então, Elaine, já caiu por terra que o ovo é o vilão, né? O ovo já foi comprovado, e graças a Deus que foi comprovado, que ele é super bem-vindo na dieta. As pessoas que estão com colesterol alto, quando você fala colesterol alto, você fala qual colesterol? Porque quando a gente pega ali o resultado de colesterol, tem o triglicérides, tem LDL, tem HDL. Então tem que primeiro estudar qual colesterol que você tá me falando que tá alto, e assim a gente ajustar. Se você tá com colesterol alto, eu não te indicaria, por exemplo, comer muitos ovos. E quando eu falo muitos ovos, é pensando em 5, 6, 7, 8, 10 ovos no dia. Mas uma média aí de 4 ovos diário é tranquilo, tá bom? De verdade é tranquilo. Se mesmo assim você ainda ficar um pouco desconfiado, de um ou outro ovo, tira a gema então, que você fica mais tranquilo. Mas eu precisava saber com mais detalhe qual que é o seu colesterol que tá alto, tá? Porque em resumo já saiu vários artigos comprovando que o ovo não é vilão, mesmo para quem tem colesterol alto. Porque ele tem gordura, mas ele tem gordura boa. Então, dependendo, se for o seu LDL que tiver alto, que não é dito colesterol ruim, você aumentando seu HDL, que é o colesterol bom, você consegue equilibrar a diferença dos dois e aí fica tudo certo, tá? Dá uma dica pra vocês aqui, que eu aprendi na época da faculdade. Às vezes a gente fica com dúvida, né? HDL é o bom, LDL é o ruim, ou é o contrário? Então, segura a dica, uma diquinha assim, só pra ajudar. Sempre quando você ficar na dúvida qual que tem que ser alto, qual que tem que ser baixo, você vai lembrar dessa frase, que o LDL significa logo Deus leva, que aí você vai entender que é o ruim. Se você estiver com logo Deus leva alto, rapidinho Deus leva. Então fica fácil pra você gravar, tá bom? Brincadeirinhas à parte, mas só mesmo pra ajudar vocês a gravarem a diferença de um colesterol pro outro, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Agora nós temos, tem mais 3 perguntinhas. Não, tem mais 4 perguntinhas e depois disso eu vou abrir para ler aqui as perguntas. Então, se alguém tiver dúvida e quiser mandar aqui as perguntinhas, pode mandar, tá bom? Vamos lá. Eu vou responder agora a dúvida da Jéssica. Jéssica Caroline mandou assim. Jéssica Caroline, olha eu colocando um Y aí que nem existe. Mandou assim: cortei o arroz e não gosto muito de salada. Qual sugestão de cardápio você me indicaria? Eu continuo mantendo a minha opinião, que não precisa sofrer. Se você não gosta de arroz, você pode pensar então numa opção de porção de carboidrato, porque o arroz no seu prato ele entra como porção de carboidrato que te agrade, tá bom? Aí a gente tem aí farinha, farofa, angu, macarrão, batata, todas as batatas, baroa, inglesa, doce, mandioca, que mais? Inhame, abóbora, todas essas opções são carboidratos. Olha uma dessas que te agrada, tá bom? E aí você substitui a sua porção de carboidrato no arroz por essa opção que te agrada.
Além disso, você falou assim, não gosto muito de salada. Quando você diz salada, você tá falando só vegetais crus, é porque você não gosta de vegetal cru. Porque é o seguinte, eu às vezes recebo paciente que chega no consultório e fala exatamente isso comigo. Olha, Nutri, você vai ter muito trabalho comigo, porque eu detesto verdura e legumes. E aí, na hora que eu começo a conversar com ele ali, na desenvoltura ali da montagem do plano alimentar, da dieta dele, eu descubro que não é assim. Sempre tem alguma coisa que a gente gosta, uma outra coisa que a gente gosta. Então, talvez é porque você não gosta cru, você só gosta cozido, ou então só gosta cozido e não gosta cru. E comece a experimentar de novo, mais uma vez. Vai no sacolão, não vai no supermercado não, vai no sacolão, vai na feira. Chega lá e fala, olha, das opções que tem aqui, eu gosto de tomate, cenoura e pepino. Então, essa semana eu vou ficar com esses 3. Semana que vem é esses 3, mais eu vou me comprometer a experimentar. Então, assim, se comprometa a conhecer, tá? Se comprometa a experimentar diferente. Talvez você não gosta ali da couve porque você come ela crua, experimenta ela refogada. Experimenta ela refogada com temperos diferentes. Muda a forma de fazer. Essa semana que tá acontecendo o desafio pré-carnaval, teve participante que mandou lá pra mim e falou, olha, eu tô com muita dificuldade porque eu não gosto de nada. Eu falei, meu Deus, muda a forma que você faz. Como que você faz o tomate? Você faz ele picadinho e pronto? Então faz ele em rodelas, tira a semente, tira a casca, faz ele cozido, faz ele junto com a carne, faz ele misturado no arroz, misturado no feijão. Talvez você mudando a forma como você consome, você começa a gostar. Eu falo isso pra vocês em relação à berinjela. Se for pra eu comer uma berinjela simplesmente refogada, eu não gosto. Mas quando ela é apresentada pra mim como antepasto de berinjela, ou então em outro formato, eu sempre como muito. Então, tentem fazer isso. Se tem algum alimento que você não gosta dele, que você pensa, nossa, eu devia consumir. Exemplo, brócolis. Não, eu devia consumir brócolis, não consigo consumir brócolis. Procura uma forma diferente de consumir ele. Talvez em purê, ou cozido demais, ou então pouco cozido, ou com algum temperinho diferente por cima, tá bom? Mas experimente e tente, tá? Você precisa experimentar, você precisa tentar, para depois a gente chegar numa conclusão. E se de tanta opção você me falar que não gosta de nenhuma, eu acho pouco provável. A gente tem muita opção, é muita mesmo. Verdura, legumes, então experimente, tá ok? A próxima pergunta é da Tati. A Tati Tavares perguntou assim: Nutri, indica alguma suplementação para ajudar na queima de gordura? Tati, meu amor, não tem como eu fazer isso. Primeiro, o que vocês têm que entender é o seguinte: para de procurar atalho. Gente, para. Olha aqui pra mim, olha só pra mim. Para de procurar atalho. Até quando que você vai ficar nessa de não, tem um jeito mais fácil? Tem um jeito mais fácil? Gente, emagrecimento é déficit calórico eficiente. O que é um déficit calórico eficiente? A gente consumir menos do que a gente gasta e o que a gente consome com uma qualidade. Então, é isso. Então, não tem uma suplementação que eu vou te passar que você vai queimar mais gorduras. Isso não existe, tá? Gravem isso, parem de ser enganados pelo comércio. Medicação que queima gordura. Para. Tá bom? Pratica atividade física, dorme bem, se alimente-se bem, beba água, medite, respire bem, esteja bem com você, que aí você vai emagrecer, meu amor. Você vai emagrecer sem sofrimento, sem suplementação, sem remédio, entendeu? Vou te dar aí, vou te dar uma suplementação pra você queimar de gordura. Primeiro que não existe isso, tá bom? Mas, então tá, vou te passar aí, sei lá, uma fórmula de alguns fitoterápicos que tem na sua composição atenuantes de serem termogênicos, tá, ok.
Aí você fica crente naquilo ali e não faz o que tem que ser feito. Você não dorme bem, você não se hidrata, não alimenta bem, não pratica atividade física, não faz nada disso, porque tá tomando a fórmula. Não vai acontecer nada. Então eu não quero que vocês sejam enganados, pelo amor de Deus, não sejam enganados. E parem de procurar atalho. Parem, tá? Que isso não acontece, gente. Não acontece. O que acontece é o seguinte, vocês sabem o que tem que fazer. Vocês já sabem disso. Eu chegar aqui pra vocês e falar com vocês que você precisa se alimentar bem, que você precisa praticar atividade física. Novidade. Isso não é novidade. Você já sabe disso. O negócio é que a gente fica tentando colocar isso na nossa rotina. E aí é que é o X da questão. E aí é que um profissional entra pra te ajudar. É por isso que eu tô aqui. Eu não postei hoje pra vocês. Inclusive, vocês viram que eu postei hoje a receitinha de um pão de queijo low carb? Delicioso! O segredo é esse. Aline, mas o que eu gosto não é saudável. Eu tô aqui pra te mostrar que tem como o que você gostar de comer ser saudável, tá? Fica ligadinha aqui que vai tem muita coisa pra acontecer ainda, Tati. Muita coisa, você já tá no caminho certo. Eu tô te acompanhando, vendo seus posts e tudo. Você tá no caminho certo, é isso aí. Só que para um resultado vir, precisa de constância. Você acha que essas pessoas que têm um resultado bacana, que estão satisfeitos com o corpo e tal, são pessoas que conseguiram esse resultado de um dia pro outro? Não, gente, leva tempo. Gente, vai fazer 14 anos que eu entrei na faculdade de nutrição. Eu tenho 10 anos de formada. Vai fazer em setembro. 10 anos. Até hoje, eu não sou uma pessoa 100% falando, nossa, a alimentação não é maravilhosa. Não sou. Entendeu? Vamos adaptando, vamos conhecendo. Vamos se conhecendo, vamos vendo o que dá pra ajustar. Ajusta aqui, ajusta ali. Mas para de ficar dando murro em ponta de faca, meu amor. Enquanto vocês tiverem esse pensamento que não tem um jeito, tem uma fórmula mágica, que vai fazer isso, que eu vou tomar remédio, enquanto vocês tiverem esse tipo de pensamento, vocês não vão sair do lugar, tá bom? O primeiro passo é entender que tem como fazer sim, sem sofrimento, e deixar eu te mostrar, e dar tempo ao tempo, começa a fazer, e depois que você começou a fazer, começa a ter persistência, consistência naquilo, é todo dia. Tá? Ah, mas aí eu faço de segunda a sexta e final de semana. Não, é todo dia. É no feriado, é nos eventos, é na festa. É ali, ó. Tá bom? Rapidinho você vai começar a ver resultado. Agora eu vou para a última pergunta que me enviaram aqui. E daqui a pouquinho eu vou abrir aqui para ler os comentários e ver se tem mais alguma pergunta. A Stephanie tá comentando aí. Verdade, perdi 14 quilos. Depois que mudei minha cabeça. E gente, começa a ver as coisas diferentes. A primeira coisa que acontece é que você para de sofrer. E é tão gostoso. Quando a pessoa te fala com você assim, você tá de dieta? Fala, não. Isso aqui é minha alimentação normal, meu habitual. Ah, mas você não segue dieta? Não. Eu como o que eu gosto. É muito mais gostoso, fica muito mais leve fazer, tá bom? Ó, a Débora me perguntou assim, Nutri, qual a diferença do xilitol para outros adoçantes? Então, vamos lá. O xilitol, ele é dito como um adoçante natural. Dito não, ele é adoçante natural. E a diferença maior dele é, como ele é natural, a composição dele ali não é artificial. Não é algo que é feito no laboratório. É natural mesmo. Igual a estévia, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, quem procurou e sabia a respeito de adoçante já deve ter ouvido falar de estévia, xilitol, eritrol, sucralose, aspartame, sacarina sódica, ciclamato de sódio, todos esses você já deve ter ouvido falar. Porém, aspartame, sacarina, ciclamato, até a sucralose são adoçantes artificiais. Até então, já foi comprovadamente que aspartame, ciclamato e sacarina são adoçantes artificiais que não te trazem benefício algum e provocam, provavelmente, já apareceu artigos comprovando que causa câncer. Então, assim, eu falo com o meu paciente que se ele tiver que optar
chegou numa lanchonete, eu vou adoçar o meu café, por exemplo, tem açúcar e tem um aspartame, vai na açúcar, tá bom, meu bem? Eu prefiro que você vá na açúcar do que fica consumindo ali um ativo que lá na frente vai te mandar uma continha aí pra você pagar e não vai ser legal. Então, eliminem da vida de vocês isso, tá bom? Aline, mas eu queria adoçar, mas sem levar as calorias. Aí você tem a opção do xilitol, ou da estévia, ou do eritrol, que são adoçantes naturais, tá bom? O xilitol, ele é extraído de cogumelo, de frutas, então conseguem extrair ali uma porção dele que adoça uma quantidade parecido com açúcar. Então tem essa função de adoçar, dar esse gostinho ali como se fosse açúcar, para enganar o seu cérebro que aquilo ali tá adoçado, porém não tem caloria. Apesar que o xilitol tem um pouquinho de caloria, tá? Mas é bem pouquinho, nem se compara a açúcar. Mas mesmo, pega essa, mesmo você consumindo adoçante natural, não é indicado que você consuma muito. Então, conhece qual a quantidade, por exemplo, que adoça o seu suco, que adoça o seu café. E a partir dessa quantidade vai diminuindo cada vez mais. Não fica aumentando ou preso naquilo ali, não. Viu? Não é legal, não. Mesmo que é natural. Então, vou consumir adoçante natural. Xilitol, estévia, eritrol. E além disso, descubra a quantidade que eu fico satisfeita. Exemplo, 10 gotinhas de xilitol, eu fico feliz no suco. Então, mês que vem eu já começo a colocar 9. Depois no outro mês 8. E assim por diante. A gente vai acostumando, sabe, com os sabores. A gente acha que é impossível. Eu achava impossível tomar um café sem adoçar. De verdade, eu achava impossível. Hoje eu já consigo tomar. Não é sempre. De vez em quando ainda coloco umas 2, 3 gotinhas. Dependendo do dia, coloco até umas 5 gotinhas, tá bom? Mas sempre pensando em dar uma reduzida aí, não fica se entupindo de ativo químico, de produto industrializado, tá bom? E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Ai, peraí. Se alguém tiver mais alguma pergunta. A Nandinha comentou assim, é bom mesmo experimentar os alimentos com o próprio sabor. Exatamente, experimenta com o sabor dele. Não fique enganando ali o seu paladar. Vou colocar um molhinho aqui, vou jogar um sal, vou jogar um açúcar, vou jogar um adoçante, jogar um mel aqui, entendeu? Experimenta ali o sabor mesmo do alimento, tá? Você pode vir a gostar. Gostei pra tudo quanto é tipo, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Tô no sachê de estévia no cafezinho. Tomo sachê de estévia no café. Ótimo, Bita, isso mesmo. O estévia é uma ótima opção, principalmente para quem quer sair fora aí do açúcar. Mas o primeiro passo pode ser esse. O segundo passo é você reduzir o seu consumo também, mesmo sendo do adoçante natural, tá bom? Gente, essa foi a live de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Essa live vai ficar salva por 24 horas e depois disso eu posto ela aqui no feed para você conferir. Porque pensa, foram que meia hora, né, que nós estamos aqui conversando, 30 minutos. Eu respondi um tanto de dúvida, comentei um tanto de coisa. Então, em alguns momentos você pode pensar, o que ela falou mesmo sobre adoçante? Então você corre aqui e pega essa informação, tá bom? Além disso, não se esqueçam, toda terça-feira que vem, 21 e 21, será carnaval. E eu estarei aqui para responder sua dúvida. Então aproveita que é carnaval e já me manda, Nutri, como é que eu vou fazer com as bebidas e tal? Manda sua dúvida. Você tem alguma dúvida sobre bebida alcoólica? Sobre o que comer durante as folias ali? Tem alguma dúvida? Me manda, tá? Pode mandar que eu tô ansiosa aguardando. E terça-feira que vem nós estamos aqui firme e forte, independente da live. Todo momento eu tô no Instagram também, pode mandar sua dúvida, eu te respondo. Participa do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Acompanha o canal no YouTube, é só procurar lá, Nutri Aline Azevedo. Vocês vão achar um tanto de vídeo, receitinha, tudo lá no YouTube, tá bom? Obrigada, boa noite, fiquem com Deus e até terça-feira que vem.